E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus sabia que ia morrer quando entrou em Jerusalém? Sim, por 3 vezes Jesus anunciou o seu sofrimento e a sua morte antes de ele, consciente e livremente, se ter dirigido para a cidade onde haveria de sofrer a paixão, morte e ressurreição. Lucas 9:51. Por que escolheu Jesus a ocasião da festa da Páscoa judaica para a sua morte e a sua ressurreição? Jesus escolheu a festa da Páscoa do seu povo Israel para indicar simbolicamente o que aconteceria na sua morte e na sua ressurreição. Tal como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, também Cristo nos libertaria da escravidão do pecado e do poder da morte. A festa da Páscoa era a festa da libertação de Israel do cativeiro do Egito. Jesus foi a Jerusalém para nos libertar de uma forma ainda mais profunda. Ele celebrou a ceia pascal com os seus discípulos. Em vez, contudo, de imolar o tradicional cordeiro pascal, converteu-se ele próprio em cordeiro sacrificial. Como nosso cordeiro pascal, Jesus foi imolado. 1 Coríntios 5:7, para estabelecer de uma vez por todas a definitiva reconciliação entre Deus e a humanidade. Por que motivo foi condenado à morte de cruz um homem de paz como Jesus? Jesus colocou os seus contemporâneos perante uma questão decisiva. Ou ele agia com total poder divino, ou não passava de um vigarista, blasfemo e fora da lei, que segundo a lei devia ser levado à justiça. Em múltiplos sentidos, Jesus era uma singular provocação ao judaísmo tradicional do seu tempo. Perdoou pecados, o que apenas Deus podia fazer. Relativizou o preceito do sábado. Expôs-se a suspeita de blasfêmia e atraiu a si a censura de ser um falso profeta. A lei previa pena capital para todos esses delitos. Porventura, os judeus foram culpados da morte de Jesus? Os judeus não devem ser coletivamente culpados pela morte de Jesus. O que a Igreja confessa com firmeza é, pelo contrário, a cumplicidade de todos os pecadores na morte de Jesus. O idoso profeta Simeão previu que Jesus seria um sinal de contradição, como diz Lucas 2:34. E de fato ocorreu uma decisiva rejeição de Jesus pelas autoridades judaicas, embora entre os fariseus, por exemplo, se achassem clandestinos simpatizantes de Jesus, como Nicodemos e José de Arimateia. Tomaram parte do processo de Jesus diversos romanos e judeus, tanto pessoas como instituições. Caifás, Judas, o Sinédrio, Herodes, Pôncio Pilatos, cuja culpa individual só Deus conhece. A tese de que todos os judeus contemporâneos a Jesus ou a nós são culpados da morte de Jesus é absurda. É absurda e biblicamente insustentável. Deus quis a morte de seu próprio filho. A causa última da violenta morte de Jesus encontra-se por trás das trágicas condições externas. Jesus foi entregue segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, como diz Atos 2:23, para que nós, filhos do pecado e da morte, tivéssemos a vida. A Cristo, que não conhecera o pecado, o Pai do céu identificou-o com o pecado. 2 Coríntios 5:21. A grandeza do sacrifício que Deus pediu ao seu Filho correspondia à grandeza da entrega de Cristo. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora, como diz João 12:27. De ambos os lados encontra-se o amor que se confirma exteriormente na cruz. Para nos salvar da morte, Deus entregou-se a uma missão perigosa. Ele introduziu no mundo da morte um medicamento de imortalidade. E o seu Filho Jesus Cristo, Santo Inácio de Antioquia, fala isso. Pai e Filho estavam indissociavelmente aliados nessa missão, preparados e ansiosos para a tarefa de, por amor, tomarem sobre si o que houvesse de mais extremo, em benefício da humanidade. Deus quis realizar um intercâmbio para nos salvar para sempre. Ele quis dar-nos a sua vida eterna para desfrutarmos da sua alegria e quis sofrer a nossa aflição, o nosso abandono e a nossa morte para em tudo estar em comunhão conosco, para nos amar até o fim e para além da morte. A morte de Cristo é da vontade do Pai, mas não é a sua última palavra. Desde que Cristo morreu por nós, podemos trocar a nossa morte pela sua vida.
Complemento. Depois começou a ensinar-lhe que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois, como diz Marcos 8:31. Ele dizia: Vede que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, vão escarnecê-lo, cuspir-lhe, açoitá-lo e dar-lhe a morte. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Marcos 10, do 32 ao 33. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. Lucas 22, 14 e 16. Os demônios não são os que os crucificaram, mas tu, que juntamente com eles o crucificaste e continuamente crucificas quando te comprases nos vícios e no pecado. São Francisco de Assis. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Além da cruz, não existe outra escada para subir ao céu. Santa Rosa de Lima. Só quem seriamente ponderou quão pesada é a cruz pode conceber quão pesado é o pecado. Santo Anselmo de Cantuária.